Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. A cada um, levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo aos Atos, capítulo 14, versículo 10. Levanta-te direito sobre os teus pés. Olha que convite que Paulo nos faz. Olha como ele nos traz a reflexão daquilo que nós devemos agir, da forma como nós devemos nos portar. E ao longo da nossa vida, nós muitas das vezes nos esquecemos de andar sobre nossos pés. Muitas das vezes, sobre nosso dia a dia, nós esquecemos de como nos devemos despertar para as realidades de Deus, despertar para as realidades da vida maior e despertar para as construções que precisamos estabelecer em nossos corações e em nossas almas. Mas a grande maioria das pessoas agem e tomam ações e atitudes cada vez mais negativas, mais desagradáveis. É necessário, pois, começarmos a entender que precisamos nos levantar e caminhar direito sobre os nossos pés. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento e os aniquilados de coração. Entender esse processo, compreender esses caminhos, faz-se grande importância para a nossa existência, para a nossa vida. Qual defeito nós temos hoje mais complicado em nosso corpo físico ou em nossa alma? Em nosso corpo físico ou em nosso pensamento? Os doentes do espírito são enormes, inúmeros. E aí nós precisamos então começar a estabelecer padrões e metas de procedimento evolutivo para nós mesmos, para podermos então edificar o amor e a paz. Podemos então edificar os caminhos que nós vamos percorrer e por onde devemos passar para estarmos sempre em segurança na construção deste mundo íntimo melhor, deste mundo íntimo mais cheio de esperança e de paz. Cada um de nós seremos responsáveis e responsabilizados pelo caminho pela forma com que nos conduzimos ao longo do caminho. E somente na construção de um mundo realmente melhor nós estaremos edificando, construindo e fortalecendo as bases sagradas do amor em nossas vidas. Façamos, pois, por onde sermos melhores, por onde sermos espíritos que constroem e edificam as bases do amor ao longo de nossas vidas. Identificar aqueles que estão com o corpo aleijado, todos nós identificamos. Algumas pessoas fazem essa identificação até com prazer, outros com um pouco de jocosidade, de deboche, e outros com um sentimento no coração, com a misericórdia despontando em suas almas. Mas precisamos aprender a sentir as luzes da paz. Precisamos sentir a força do amor operando em cada um desses, ao passo que aqueles que ainda não conseguimos ter a visão suficiente para identificar-lhes os defeitos, seja onde forem esses defeitos, aí as coisas ficam mais delicadas, ficam mais complicadas, ficam mais desproporcionais. Façamos, pois, por onde sermos melhores. Façamos, pois, por onde sermos aqueles que precisam se fortalecer no bem, que precisam se adequar às realidades que a vida traz para cada um de nós. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na costa da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Emmanuel sempre traz para nós aquele outro lado da situação.
O Emmanuel sempre traz para nós aquele outro lado das consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. E todos nós precisamos então aprender a fazer valer o sentimento de amor que carregamos em nosso coração. Precisamos fazer valer o sentimento de misericórdia em nossas almas. Precisamos fazer valer os sentimentos que nos fazem progredir para Deus, empreendendo em nós as verdades e as realidades que a vida espera que cada um de nós consigamos ao longo de nossa vida, ao longo da nossa existência, ao longo das nossas realidades. Trabalhemos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, para a edificação, para a construção de um mundo melhor, para a edificação e a construção de um mundo onde a paz, a harmonia e a serenidade devem brilhar sempre em nossas almas. Façamos, pois, por onde sermos sempre melhores. Façamos, pois, por onde sermos sempre aqueles que edificam a luz, que trabalham para a luz, que constroem um ambiente melhor ao longo da caminhada. Porque precisamos deixar de ser a alma paralítica na Terra que, em vez de procurar construir as forças do bem em si mesma, se deixa levar gostosamente pelos devaneios nos caminhos mais tortuosos possíveis. Logicamente que a escolha é de cada um, e nós não podemos interferir veementemente. Mas todos nós precisamos aprender a construir a paz, a sentir um sentimento de paz em nossas vidas e a edificar a verdadeira paz em nossas almas. Trabalhemos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, para a construção e edificação de um mundo onde reine em nossa caminhada as verdades eternas do amor infinito. Trabalhemos, pois, para que saibamos construir e edificar os melhores sentimentos em nossas vidas, os melhores sentimentos, para que nosso espírito, ao se libertar do jugo de carne, esteja realmente pronto para o trabalho no bem, preparado para os embates da vida, porque é isso que realmente que precisamos, é isso realmente que necessitamos. Onde estamos colocando o tesouro do nosso coração? Onde estamos colocando os tesouros das virtudes que já deveríamos ter desenvolvido em potencial máximo? Observemo-nos e corrijamos as nossas tendências enquanto há tempo, porque os nossos amanhãs virão sempre para nos fortalecer, para nos edificar e para nos trazer as bênçãos divinas. Às vezes, se não formos vigilantes o bastante, pelos caminhos da dor. As nossas necessidades para corrigirmos a saúde espiritual passa pela necessidade de enxergarmos-nos tal qual somos e nos empenharmos para as devidas corrigendas, para a construção e edificação de um mundo melhor. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. O Evangelho é aquela força que nos dá à alma condições de melhor interagirmos, de melhor edificarmos as forças do bem. O Evangelho é aquela força de luz que nos impulsiona para uma realização superior da vida. Por isso, precisamos estar sempre aprendendo a ler e refletir o Evangelho, o que ele está nos ensinando, o que ele está trazendo para nós. Logo em seguida, precisamos começar a fazermos as nossas observações íntimas para entendermos como devemos nos portar frente às adversidades da vida para podermos crescer em aprimoramento dos nossos sentimentos, aprimoramento dos nossos ideais de luz e de fraternidade. A força do amor é que deve conduzir sempre a nossa vida. A força do amor é que deve imperar sempre em nossos ideais superiores. Porque é com essa força que nós vamos construir e que nós vamos edificar o nosso mundo íntimo para os futuros que nos aguardam. Em várias etapas do processo evolutivo, seja no mundo físico, no mundo espiritual, esse sentimento de amor tem que estar sempre sendo desenvolvido para podermos transformar a humanidade ao nosso redor. E principalmente a nós mesmos, claro. E os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os
verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto, os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar-se e morrer. O que você quer se curar? Como você quer receber as bênçãos do amor divino? De que forma você quer estabelecer um sentimento de paz, de harmonia e de fraternidade ao longo de sua caminhada? Quando nós conseguimos transformar o nosso silêncio interior, saber interiorizar o sentimento de amor pela renovação de nossos sentimentos, pela leitura do Evangelho, nós estaremos então construindo e edificando a verdadeira cura de nossa alma. Porque quando a gente lê o Evangelho, principalmente o segundo Espiritismo, que traz as máximas de Jesus explicadas e esclarecidas, nos dá aquele toque. Olha, eu preciso corrigir isso, eu preciso corrigir aquilo, eu preciso corrigir acolá. E ao começarmos a fazer esse trabalho de autocorreção, nós vamos fazer um trabalho de aprimoramento para os nossos ideais superiores, de aprimoramento para os nossos sentimentos íntimos. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade. Curar-se internamente visa a eternidade. Curar-se externamente visa um momentâneo sentimento de alívio, que pode durar algumas horas, alguns dias, alguns meses, até mesmo alguns poucos anos. Mas quando estamos curando nossos espíritos da paralisia, da inércia do amor, nós começamos então a ampliar nossa vida, ampliar nossa existência para uma construção e edificação de um mundo íntimo melhor. Façamos, pois, por onde sermos realmente bons. Façamos, pois, por onde sermos realmente edificadores do bem, onde quer que estivermos. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente, sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas do anjo, que lhe não pertence. O que temos hoje para fazermos? Temos nossos pés para caminhar, nossas mãos para trabalhar, nossa boca para falar, nossa mente para pensar. Procuro dedicar o tempo que eu tenho aqui agora na Terra ainda, para gravar para vocês um pouco de esclarecimento, compartilhar um pouco dessas experiências, de todos esses estudos, e até mesmo da colaboração dos espíritos que nos ajudam, que nos intuem, para que vocês possam então entender melhor o Evangelho, entender melhor as obras do Emmanuel. Aí você vai falar assim, eu já sei muito mais que você. Ótimo. Mas tem pessoas que, conforme já me falaram, a gente lê, mas não entende. Então a gente lê e explica, para que eles possam começar a entender um pouco mais. Então, se você já entende, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que às vezes terão mais dificuldade de compreender. E quem sabe vocês começarão um debate para se aprimorarem mais, se aperfeiçoarem mais e poderem crescer, espiritualmente falando, para o aprimoramento da vida. E lembrando que o Emmanuel traz uma coisa muito importante aqui para a gente. Não percamos em conclusões ilusórias. Não vamos gastar tempo com situações ilusórias, com ideias ilusórias, com sentimentos ilusórios. Vamos procurar edificar e fortalecer as forças do bem, as forças do amor, as forças da caridade. Vamos procurar construir em todo momento da nossa vida a imprescindível força do amor, da caridade e da compreensão superior. Porque somente assim nós conseguiremos levantarmos-nos sobre os nossos pés e caminharmos na direção daqueles que choram, daqueles que sofrem, para a verdadeira edificação do bem, para a verdadeira edificação da luz e da paz. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel e Editora FEB. Pérolas de luz para iluminar nossos caminhos, pérolas de luz para esclarecer nossa consciência, muitas das vezes culpada de crimes atrozes de um passado distante, para começarmos a edificar a paz e o amor ao longo da nossa caminhada de agora em diante.
Trabalhemos, pois, por nos fortalecer no bem. Trabalhemos, pois, para nos edificar no sentimento de paz, de harmonia e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para essa caminhada.